todos estarem reunidos aqui e, com a permissão do professor Takashi, vamos iniciar. Vamos lá, vamos começar, né? Bom, boa noite a todos. Em relação à questão do Polo Cimasa, um dos assuntos que nós vamos abordar hoje um pouco é a confusão que existe hoje em relação às certificações no processo. Infelizmente, grande parte das organizações, né, e a maioria das prefeituras, no caso também, não se atentaram nas mudanças das legislações e estão sabendo lidar com isso. Então, tanto as organizações também que não têm o conhecimento sobre isso, assim como o poder público também não se adaptou nas legislações federais nesse processo. E aí, hoje, tem uma grande confusão sobre essa questão de como é que se certifica, né? E como é que se certifica isso? E a confusão ainda começa por cima por causa das legislações que tem sobre OS, sobre os UCIPs em relação ao ICT. Então, existe uma grande confusão ainda nesse meio do processo. Isso é, a Lei Federal 9790 de 99, que é a Lei do OCIP, quando ela criou isso em 99, ela colocou no seu artigo 18 dela, quase no finalzinho desse documento, dizendo que as organizações teriam um prazo de 5 anos, de 99, mais 5 anos de prazo, para que ela pudesse estar se adaptando a uma nova legislação. Com isso, o que aconteceu? Né? A lei está falando o seguinte, que durante esse período no processo, a pessoa poderia acumular a certificação de utilidade pública federal, mas depois disso não tem mais a utilidade pública federal. Então, existe sim a questão da certificação de OCIP. Muitas pessoas não entenderam ou então fizeram um mau presságio sobre a questão do OCIP e acharam que as OCIP não era uma associação digna de receber as certificações, por exemplo, do SEBAS. E havia uma celeuma, quer dizer, ainda todo mal entendido sobre isso. Então, se nós fizermos uma leitura correta da lei, está dizendo o seguinte, de 99, mais 5 anos, então até 2004, a qualquer tipo de associações e fundações poderia acumular a certificação de OCIP federal e teria que se enquadrar como OCIP municipal estadual. E que a utilidade pública federal, nesse período, estaria extinta no processo. Então, a utilidade pública federal não tem mais essa certificação. Agora só existe a certificação de OCIP. Só que grande parte dos estatutos das associações ainda continua no modelo, daquele modelo tradicional de utilidade pública federal. Assim como o município não fez a legislação correspondente a esse processo. Então, ainda os municípios estão dando utilidade pública municipal e muitos delas ainda estão com legislações equivocadas, no qual recomenda-se que tenha utilidade pública municipal para que tenha certos benefícios no processo. Então, existe esse imbróglio de situações pela falta do conhecimento dessa situação. Então, na verdade, o que devia ter sido feito, né? Assim que saiu a atividade, a certificação de OCIP, a lei federal das OCIP, o Estado e o município também deveriam criar essas leis correspondentes nos seus âmbitos estadual e municipal no processo. Alguns estados já fizeram isso, no entanto, para os municípios não. Então, o que está acontecendo hoje? Uma lacuna enorme nesse processo, onde grande parte das associações ainda estão requerendo e ainda estão trabalhando em cima de certificações de utilidade pública municipal e estadual. E isso está extinto, na verdade. Então, o que está acontecendo é o seguinte, que essa atribuição, né, a lei municipal e estadual, estava incumbido para que não era o executivo que expedia essa documentação. Tinha que passar na Câmara Municipal ou então tinha que passar na Assembleia Legislativa do Estado para que pudesse receber a certificação de utilidade pública. Com a legislação do OCIP, isso acabou. Quem faz a certificação não é mais legislativo, e sim o executivo.
Por que motivo? Se ela não cumprir certos requisitos, ela não é renovada, porque antigamente, quando era tido a utilidade pública municipal ou estadual, principalmente no município, era através de uma lei municipal. Então, para que eu pudesse caçar aquela organização que não tivesse atendendo os pré-requisitos, eu teria que fazer uma outra lei para caçar. Mas quem é que estaria fazendo uma situação dessa, indispondo contra a sociedade? Ninguém. Então, por isso que fez com que essa atividade fosse tirada do legislativo e ficasse a incumbência do executivo. Então, com isso, a prefeitura tem que criar uma comissão dentro da prefeitura que vai analisar a documentação daquilo, não é um funcionário público, somente ele, mas sim da sociedade civil, forma-se um conselho, e esse conselho que vai analisar os documentos que se apresentam à organização municipal para enquadrá-los como OCIP municipal. E é concedido com isso um registro, uma certificação sobre isso. Só que se essa organização, no passado exercício, no outro ano, ela não me apresentar o relatório de atividade, não me apresentar o balanço sobre suas ações, então, automaticamente, essa organização perde o certificado. Não tem que ter lei nenhuma para poder fazer isso. Então, com isso, faz com que as organizações mais sérias que trabalhem no seu município, independente de receber verba municipal ou não, bem entendido, com essas organizações no processo, eu posso estar certificando aquela associação se é de interesse público ou não no processo. E essa situação, então, infelizmente, não está sendo feito, e isso automaticamente está criando uma situação embaraçosa, onde ainda as legislações municipais ainda regem sobre utilidade pública municipal, e não tem a OCIP municipal. Paralelamente com a lei das OCIP, um pouco antes, no ano anterior, saiu a lei das OS. Então, os municípios também fizeram uma confusão sobre isso. A OS, através da Lei Federal 97, a 9.637 de 98, ela definiu quais as condições em que atividade que ela pode ser OS. Então, com isso, alguns municípios, querendo contratar essas organizações, fizeram suas leis municipais de OS. Só que grande parte das legislações não estão respeitando a lei federal. Isso se aproveitou da lacuna da legislação federal e alguns municípios resolveram fazer uma adaptaçãozinha no processo. E aí, essa adaptaçãozinha foge da lei federal e cria problemas burocráticos e legais no processo. Principalmente quando nós estamos falando da composição do Conselho de Administração. Isso na lei federal me fala que no gestor, o grupo gestor, para administrar essa organização, teria que ter a participação do governo local de 20% no mínimo até o máximo de 40%. E que também é assegurada a participação da sociedade civil em 10% disso. Assim como teria que ter a participação de técnicos para essa finalidade. Então, com isso, a estrutura estatutária dessas organizações, eu preciso obrigar o conselho que administra, que vai deliberar, assim como um conselho que há a participação do poder público, preciso abrigá-los dentro da estrutura, assim como preciso criar um conselho da comunidade para abrigá-los, assim como preciso criar o conselho do setor de profissionais do processo. Então, com isso, esse tipo de estatuto ele difere um pouco do certificado de OCIP. Com isso, desde que tenha atingido essas classificações e tenha assegurado a participação do poder público local, automaticamente essas organizações podem fazer trabalho com o seu setor público municipal sem que haja necessidade das licitações. Então, com isso foi feito esse tipo de adendo dentro do documento. Bom, grande parte das organizações não levaram em consideração muito a lei federal. Então, alguns municípios criou com que dentro do poder público tivesse mais participação.
Com medo de controle, de perda, alguma coisa, alguns colocaram 50% de participação do poder público, até 55% do poder público. Só que quando extrapolou a 50% no processo, ela deixou de ser uma organização privada. Ela passou a ser uma organização governamental, que contém o controle do governo no processo. E aí começa a ter os conflitos no processo. Agora, se uma OS no município, vamos supor, de Manaus, se ela é reconhecida no município de Manaus, ela não pode atuar em outro município. Vamos supor que eu quero participar do município de Parintins. Não. Essa OS, no caso, se foi qualificada e reconhecida como OS de Manaus, então ela só pode trabalhar em Manaus. Se eu trabalhar em outro município, por exemplo, Parintins, como dentro da estrutura da associação tem a participação do governo municipal de Manaus, à luz da lei, essa base que está em Parintins dá a entender que é uma interferência do governo municipal de Manaus no município de Parintins. Então, automaticamente, isso é inconstitucional no processo. E esse detalhe, o pessoal não tem observado isso. Tem observado apenas o interesse de que, sendo OS, está dispensado de licitação. Então, com isso, baseado na dispensa de licitação da 8666 de 93, no artigo 24, e simplesmente prevaleceu dessa hipótese no processo, sem levar em consideração a sua estrutura. Assim como se ela tem uma OS do estado de Amazonas, ela não pode prestar serviço para o município, no caso. Porque se prestar serviço para o município local, tem intervenção do Estado no município no processo. Então, se uma organização é certificada como OS municipal, só pode atuar naquele município. Se a OS é estadual, ela só pode atuar naquele estado junto apenas aos órgãos estaduais e não junto a organizações municipais no processo. Então, essa classificação de poderes de Constituição, existe uma bagunça muito grande sobre isso. A outra bagunça que está surgindo é em relação às organizações chamadas ICT. Então, as organizações de tecnologia, no qual se fala, no caso, as ICTs, não adianta simplesmente se me autodeclarar que eu sou um ICT. Não. Para que você seja realmente um ICT, a lei obriga que você se cadastre no Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso é, ela tem uma série de exigências, uma das exigências é a participação da academia dentro do seu documento e que tenha algum tipo de termo de cooperação, colaboração, contrato, não importa, com uma academia que tenha um pesquisador participando, e aí você pode ser considerado como ICT. Não adianta se autodenominar como ICT. Então, a estrutura da documentação do Estatuto começa a mudar completamente nesse processo. Então, a diferença entre OS, OCIP e ICT são extremamente confusos no processo de uma pessoa convencional. Do ponto de vista legal, é fácil porque basta seguir as leis pertinentes de cada uma delas no processo. Então, o que existe hoje é uma grande confusão e a denominação de OS ou CIP, ainda por cima, começaram a inventar outros tipos de organizações no processo, com a organização da sociedade civil e tal, e começou a surgir outras denominações, que, na verdade, não são nada pertinentes às suas atividades. Então, existe uma confusão muito grande sobre essa questão, e, infelizmente, as pessoas não estão atentas a essas legislações no processo. Quase a maioria dos municípios brasileiros não fizeram as leis municipais de OS ou CIP. Alguns municípios têm a lei de OS. Alguns municípios e alguns estados também fizeram uma lei especificamente para uma OS de saúde, que era um setor
que está complicado, porque a necessidade da participação privada, muitos optaram para fazer uma lei municipal ou lei estadual de OS somente para a saúde, e não regulamentaram outras OS. Então, tem alguns estados e municípios que, na Lei Federal das OS, que fala sobre saúde, educação, desenvolvimento, tecnologia no processo, eles simplesmente ignoraram tudo isso e só fizeram a lei das OSS para a saúde. Então, outras certificações ficaram fora do processo. É como se o Estado não tivesse necessidade de nenhum tipo de OS além da saúde, e não deveria ser isso, já que a lei federal das OS ela atinge vários segmentos e não era necessário fazer somente para a saúde. Então, conforme os interesses dos estados e municípios, fizeram essas modificações e muitas dessas leis ficaram capengas sem poder utilizar na sua plenitude do processo. Então, são leis que o município, principalmente, o mais interessado e o mais necessitado, deixou de cumprir a legislação federal no processo. Então, daí há uma necessidade que a sociedade mobilize e que essas leis sejam discutidas na Câmara Municipal. Uma vez que essa lei não parte do Executivo. Essa lei não é o prefeito que vai mandar para a Câmara Municipal, porque a prefeitura, o prefeito, o Executivo só pode mandar leis para a Câmara que corresponde ao orçamento e planos de cargos e salários, nada mais. Não compete ao Executivo apresentar outras leis. Então, o papel disso é da Câmara Municipal, dos seus vereadores. Então, se no caso, no seu município não tiver essas legislações, o que nós recomendamos é que faça uma mobilização, questione os vereadores e faça com que prevaleçam essas leis, porque se depender do legislativo em si, eles não têm nenhuma preocupação sobre isso, porque não sabem nem para que servem essas legislações. Agora, vocês da sociedade civil que vive da necessidade desse processo devem se mobilizar juntamente com a Câmara Municipal, não só apenas com o presidente da Câmara ou com o vereador do seu amigo no processo. Entre no site da Câmara Municipal, que dentro da Câmara Municipal tem comissões. E uma das comissões de assistência social, que é o mais beneficiado nesse processo, cabe a essa comissão discutir essas leis, já que é destinado para as associações e fundações do seu município, principalmente na assistência social, saúde e educação, que são a base do processo. Então, essas comissões da Câmara Municipal, os vereadores correspondentes a essa formação dessas comissões, que têm a obrigação de apresentar a proposta da lei. Então, com isso, o que nós recomendamos é que haja esse entendimento e você, sendo na sua comunidade, analise a Câmara Municipal no seu site, veja quais são as leis que fizeram sobre isso, porque todos os municípios, todas as leis são obrigados a apresentar ele no site, automaticamente com isso dá para ter uma noção se existe aquela lei no município ou não, e se existe, como é a formatação dessa lei, e se ela atende à legislação federal no processo. Então, com isso, a recomendação nossa é de que faça essas pesquisas e articule com o seu vereador ou com a comissão daquela Câmara Municipal, de tal maneira que essas leis sejam adequadas, adaptadas à sua realidade no processo. Então, isso cabe à sociedade civil mobilizar, porque se depender isso do legislativo, nunca vai sair, porque eles não têm nem noção do que significa isso, e com isso simplesmente está muito mais preocupado em dar em nome de rua, de praças, do que simplesmente legislar a favor do seu município. E aí cabe à sociedade civil interessado que mobilize nesse processo.
nós temos ajudado nesse sentido de encaminhar minutas de propostas de leis, de tal maneira que, com isso, o legislativo, o vereador, que não tem conhecimento do processo, não me invente uma lei qualquer, a gente pode, inclusive, mostrar, propor uma proposta de lei municipal no processo, e com isso pode fazer com que haja todas essas condições de aprovar essas legislações. Em alguns municípios, a pedido da própria comunidade, nós pedimos que essa lei seja aprovada numa audiência pública, não na sessão convencional da Câmara Municipal. Por que motivo? Na sessão normal da Câmara Municipal, existe a possibilidade da participação da sociedade civil, no entanto, como eles têm uma agenda de trabalho no processo, então, muitas vezes, esses assuntos ficam para segundo plano, ou a discussão dele é uma mera explanação de uma leitura qualquer e não permite que haja discussão sobre essa lei. Agora, se vocês pedirem na Câmara Municipal do seu município que faça uma audiência pública sobre essa lei, o que acontece? Ela tem que ser convocada uma audiência pública e nessa audiência é para discutir só esta lei, nada mais. Ah, bem entendido. A audiência pública é livre a presença dos vereadores, assim como está aberto a toda a sociedade civil organizada. E dentro dela, se for discutido e aprovado, automaticamente essa lei entra em vigor e não tem como o executivo tentar vetar essa lei. Porque se ele vetar uma lei que foi discutida numa audiência pública no processo, corre o risco do executivo prefeito ser cassado do seu mandato. Por quê? Porque quando está discutindo a legislação, em forma de audiência pública, ela é um manifesto da sociedade civil no processo. Automaticamente tem um peso extremamente grande e como ele foi eleito pelo voto popular no processo, quando ele veta uma lei que teve audiência pública, automaticamente ele está desrespeitando a vontade política do processo. Então, isso é motivo, sim, de cassação do mandato dele. Então, com isso, o que nós recomendamos é que haja esse entendimento dentro do seu município, faça essas discussões e, com isso, é proposta essa legislação no processo. Então, isso tem todo um respaldo de leis federais, então não é nenhuma invenção de nada, é apenas o reconhecimento de uma lei federal que o legislativo local não se preocupou nesse período e não se regulamentou esse mecanismo. Então, com isso, a gente tem a obrigação e a necessidade de fazer esse tipo de intervenção para que possa haver a discussão e aprovação disso. Em alguma das câmaras municipais, as pessoas às vezes me pedem para que eu possa estar presente nesse processo. Por quê? Quando é feita a audiência pública, o debate é ao vivo no processo. Então, com isso, se alguém quer fazer uma mudança ou achar que determinado artigo daquela legislação está contradizendo alguma lei, no caso, ele tem que fazer um manifesto publicamente. A lei, lógico, que passa pela Constituição e Justiça da Câmara Municipal, então passa por uma revisão legal no processo, então há uma necessidade de a gente explicar, argumentar quais são as leis que permitiram ou que embasaram a formulação daquele texto. Então, nós temos uma espécie de um memorial justificativo para isso. Se não fizer isso, o que acontece? O próprio advogado responsável pela Câmara Municipal, muitas vezes vai ficar no marasmo, não vai entender direito o que é o procedimento, e com isso pode estar dando palpite ou pode estar mudando o texto e desviando da sua finalidade no processo. Então, o que nós recomendamos é mobilize, analise nos seus municípios sobre isso, de tal maneira que com isso a gente possamos ajudá-los nesse sentido, com que a sociedade civil organizada esteja presente na vida política do seu município, porque caso vocês não estejam presentes nesse município, permite que certos
picaretas, vamos chamar entre aspas, poderão estar participando e fazendo gestão para causa própria no processo. Havendo a participação da sociedade civil de uma forma organizada, evita esse tipo de distorções e, ao mesmo tempo, é um cenário onde você pode debater as necessidades de vocês. E, com isso, essas organizações podem estar presentes na sociedade, nas sessões das câmaras, de tal maneira que se faça presente e, com isso, consiga ter toda a questão da discussão legal desse processo. Então, assim como a legislação municipal de OS ou CIP, assim temos outras legislações que também podem ser propostas para que possa fazer a busca da melhoria do seu município no seu processo. Então, com isso, seja uma prática saudável, onde a sociedade civil, através de suas instituições, através dos seus respectivos conselhos, e também com a participação de conselhos profissionais no processo, possa mobilizar e com que haja esse tipo de legislações para que possa favorecer o município. Uma outra lei que a gente fala é normalmente a lei municipal de responsabilidade socioambiental no município. Por quê? Porque existe toda uma legislação sobre imposto de renda, no qual as empresas que ganham dinheiro no seu município também são obrigados a investir uma parte do resultado dessas empresas no município onde atuarem. Então, a legislação do imposto de renda é bem claro que 2% do lucro operacional das empresas que atuarem no seu município ou estiverem vendendo produto no seu município, em relação à proporcionalidade dos produtos vendidos no município, o município e as entidades locais têm direito de receber, na proporção da sua comercialização, 2% do lucro operacional dessas empresas. E a lei fala, os 2% é destinado para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Então, isso é, qualquer empresa que não esteja instalada no seu município, mas vendeu o produto no seu município, proporcionalmente a essa venda no seu município, a renúncia fiscal daquela empresa pode ser destinada para essa comunidade. Então, com isso, se não tem a lei, ele pode fazer em qualquer lugar. Assim como existe aquela questão do Banco Central, quando está falando que 2% do depósito à vista dos bancos do seu município tem que ser destinado para financiar pessoas que não têm conta bancária ou que estejam com problema no SPC e Serasa. Então, os depósitos à vista dos seus municípios, 2% desse valor tem que ser destinado para o seu município e não para outros municípios. Agora, se eu não tenho feito a lei municipal de responsabilidade socioambiental, então essa empresa, esse banco pode aplicar em qualquer lugar no Brasil. E com isso, o município perde esses 2%. Então, assim por diante, essa participação da sociedade civil na elaboração das leis, e não só na questão de elaborar as leis, mas no sentido de que haja a participação da sociedade civil dentro de uma organização chamada legislativo, é extremamente importante e, com isso, há necessidade de aprender a forma de atuação para isso. E para isso não é conversinha, é ofício, pedido legal. Se você não fizer através de um ofício, não protocolar, não tem comprovante de nada, ficou só na conversa e nada vale esse mecanismo. Então, as associações, as entidades têm que aprender a trabalhar com esse instrumento de tal maneira que, com isso, faça com que as ações socioambientais nos seus municípios sejam feitas a sua aplicação de uma forma mais correta possível e que seja para melhorar a qualidade de vida do seu município. Então, não é simplesmente uma chatice, né, alguma forma de você simplesmente cobrar do vereador ou não.
é para poder fazer com que haja o recurso seja aplicado no município e que garanta com isso com que a sociedade civil organizada seja beneficiada em todo esse processo. Então, esse é um dos pontos mais importantes, que o papel do terceiro setor, mediante as legislações federais e estaduais, o que o município deixou, ficou para trás e não foi feito nesse processo. Então, se isso não conversar, não começar com a sociedade civil local, não é pessoa de fora que vai simplesmente começar a enxuriçar e fazer com que os vereadores façam isso. Então, a sociedade civil tem a obrigação, nesse momento, de entender esses mecanismos e começar a fazer as articulações sobre isso. Havendo necessidade de fazer uma explanação mais técnica desses processos, através da Universidade do Terceiro Setor, que é a nossa fonte de trabalho, nós podemos, com isso, fazer lives ou fazer reuniões virtuais, no sentido de explicar isso tecnicamente, tanto para os vereadores da Câmara Municipal, assim como todas as secretarias do município, para que aprendam a trabalhar com esse mecanismo e ter oportunidade de fazer com que certos recursos que deveriam estar sendo aplicados no município, hoje está esvaindo da sua comunidade, do seu sistema econômico, porque a sociedade não se preparou, não criou leis, não criou estruturas para receber esses recursos. Então, daí o que a recomendação nossa, através da universidade e do terceiro setor, é exatamente essa atividade, esse mecanismo. E aí colocamos a discussão em relação a perguntas e debates de hoje. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, por favor, vamos levantar a mão e eu dou a palavra. Oi. Eu acho que eu sou a primeira que vai. Isso, tem a Milene e depois acho que eu, né? Pelo menos foi até agora que eu consegui visualizar. Então, Jocelete e Genari. A primeira é a Milene. Então, por favor, Milene. Tudo bom, pessoal? Boa noite, Santa Caixa. Tudo bem? Boa noite. Você tinha 3 perguntas, uma o senhor já respondeu. Agora, eu queria saber assim, aqui em São Caetano a gente já constatou que tem a deficiência dessa legislação em relação ao CIP-OS. O senhor já mandou a minuta de OCIP, e eu queria também, porque eu vejo que é uma deficiência das entidades locais, essa questão de receber incentivo de empresa. Eu queria saber se a gente pode propor, eu preciso fazer, na verdade, a pesquisa, mas eu acredito que aqui não tem, se tiver, não está da forma correta. Propor também essa lei de responsabilidade socioambiental. Tem algum impedimento? Como é que a gente faz isso? Eu posso propor as duas de uma vez? Seria melhor uma, depois a outra? Como que é o processo correto? Não tem nenhum tipo de vinculação de uma lei com outra, tá? Pode pedir a apresentação das duas leis sem problema nenhum, tá? Então, Então, a isso gente não pode tem... mandar as duas de uma vez? Pode. Exatamente. Então, veja no caso, principalmente isso, como mobiliza a questão do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, veja os vereadores que são responsáveis pela comissão de assistência social do município e pode pedir para ele que faça esse tipo de análise e apresentação disso. E aí, a gente adapta essas legislações em função do que tem já de lei, alguma coisa constante nisso. No caso aí do município, né, a única coisa que nós vimos foi o quê? Foi a lei da OS de saúde só, né? Também não foi feito dos demais no processo. Então, pedir com que essa lei das OS seja acrescentado um adendo nele, conforme a lei federal, para que crie essas comissões. Por quê? Como a lei das OS, né, para a saúde, foi criado, então, a comissão que analisa isso, somente pessoa da saúde no processo. E o resto ficou de fora. E, na verdade, não é para isso. Na verdade, era para ter uma comissão que pudesse usar para a saúde, para a educação, meio ambiente, tecnologia, para o desenvolvimento e, sim, para um conjunto de negócios, não só da saúde. Dentro da comissão, podia ter um grupo de saúde, um grupo de educação, um grupo de desenvolvimento. Ah, sim, seria permitido, mas não que fizesse uma lei só voltado para isso. Então, só teve interesse na saúde, o resto ficou de fora.
E não perguntou isso para a sociedade civil se precisava de outras coisas ou não. Entendeu, né? Então, é uma lei completamente inócua no processo e, do ponto de vista legal, a gente pode considerar até, né, uma inconstitucionalidade, já que privilegiou um setor só e desrespeitou a lei federal que regulamenta todos os setores. Tá? Então, a gente pode mandar essas duas para a Sim, Comissão de Assistência Social da sim, Câmara, que aqui em exatamente. São Paulo eu acho que não existe, eu já pesquisei e não encontrei. Se por acaso não tiver a comissão de assistência social no município, você pode ser dirigido isso ao presidente da Câmara diretamente. Tá? Tá ótimo. Obrigada, Santa Cátia. Vamos lá. Mais perguntas? Agora, Sueli, por favor. Oi, professor, boa noite, Boa colegas. noite. Tudo bom com vocês? Então, professor, queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre quais os efeitos que a falta dessas legislações locais ela pode ocasionar. Tá bom, vamos lá. Quando não tem a lei municipal da questão das OS, no caso, isso o governo não está podendo utilizar a ferramenta do terceiro setor nas suas atividades secundárias na área de saúde, educação, desenvolvimento, então acaba encarecendo a administração pública na sua estrutura e não tendo a utilização do terceiro setor, isso dá um reflexo no seu custo operacional de coisas em torno de 20% a 35% adicional no processo. Então, há uma perda do orçamento municipal. Quando não tem a lei municipal de OCIP, no caso, criou um buraco negro onde todas as entidades acabam ficando na situação de ilegalidade. Por quê? Se a lei federal deu 5 anos de prazo para poder fazer isso, e está dizendo que a partir desse momento não existe mais utilidade pública, e o município ainda mantém a qualificação de utilidade municipal. Então, está em contradição à lei federal no processo. Então, todo repasse de recursos que o governo municipal está fazendo para essas organizações podem ser grosados dentro do Tribunal de Contas quando for prestar conta desses recursos no processo. Então, por isso é que tem que fazer esse tipo de ação. E a lei municipal de responsabilidade socioambiental é para forçar com que aquela legislação que o governo federal fez para que 2% do lucro operacional da empresa fique na sua comunidade onde atuarem, e que essas empresas que estão ganhando dinheiro no seu município, ela possa, de alguma maneira, retribuir e contribuir nas ações sociais e ambientais daquele município. E esse não está havendo esse tipo de coisa. Então, isso sem a legislação municipal, simplesmente começa a esvair os recursos das empresas para entidades locais. Então, com isso, tem essas perdas que é provocado. Daí a importância de fazer essas legislações e entender que esse dinheiro não vem para a prefeitura, bem entendido, não pode vir à prefeitura, mas sim, isso tem que ser aplicado em prol da sua cidade no processo. E, com isso, a legislação federal, que foi criada em 2019, que é a 13.800 de 2019, que é a Constituição do Fundo Patrimonial de Investimento de Interesses Públicos no processo, então, com isso, acaba não sendo possível de fazer isso. Agora, tendo a Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental, as empresas que ganharam dinheiro no seu município, em vez de destinar para a associação A, B, C, porque não vai saber como fazer esse processo, ela pode depositar nesse fundo no processo, e o fundo é administrado para a comunidade local, que pode ver em que investimento de interesse público pode ser feito. Então, o governo criou esse mecanismo para permitir que possa receber esse dinheiro, para não criar o clientelismo social no processo. Então, é uma evolução da lei que foi feita para isso. No entanto, por não ter esse tipo de lei municipal, não há possibilidade de compor fundo nenhum, que nós falamos. Então, daí a importância de que haja esse tipo de legislações. Tá? Vamos lá. Muito obrigada. Dorcinete.
Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer o apoio, né, da Bia, da Tainá, do Vilimar, do professor Takashi, do Alexandre, né, para que a gente pudesse entregar esse projeto dentro da data. E com isso a gente formou parceria muito bacana, entendeu? E estou aprendendo coisas diversas, né? Guabia encheu a minha cabeça de ideia, né? E eu queria saber do professor Takashi por que que na cidade da Bia o pessoal que está inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social recebe recurso e na nossa na nossa cidade a gente só trabalha de graça, não recebemos nada, entendeu? Ela diz que na cidade dela, os catadores recebem o salário da prefeitura. Na nossa cidade, teve uma licitação para poder colocar o galpão para que não tivesse a prefeitura gasto nem com luz, nem com água, nem com nada. Apenas a quantidade de material de reciclado para que eles possam mandar para o ICMS verde, porque nosso município é o segundo lugar do estado do Rio em ICMS verde. Isso por causa da caca que o último prefeito fez, porque nós éramos o primeiro lugar em ICMS verde em Cachoeira de Macacu. Eu quero que agora o senhor destrinche isso para mim. É simples. Existe um negócio chamado orçamento participativo. Todo ano, né, é feito um orçamento e nisso tem que ser submetido à apreciação de toda a comunidade local e isso é discutido plenamente. Então, se você não estiver presente nessa reunião, se você não subsidiou de informações... Não existe não, professor, aqui isso não existe não. Tem, sim, senhor, tem. Tem nada. Todo município tem, é obrigatório. Existe audiência pública para provar isso. Tá? Então, se você não tiver feito o pedido no processo, via o Conselho Municipal, no processo, não tem como o Executivo fazer nada. O orçamento é aprovado através disso. Normalmente, o orçamento é encaminhado em setembro de cada ano. Exato, só que esse orçamento não tem participação da comunidade. Esse orçamento é feito pelo secretário. Cada secretário de tua audiência pública, manda tanto, para a prefeitura aprovar. Mas nós não audiência pública, disso, não. Se você por acaso... Não, se você por acaso não tiver isso, não tiver feito audiência, basta denunciar juntamente com a promotoria ou a defensoria pública e ela exige no processo. É obrigado, todos os prefeitos são obrigados. E apresentar esse documento fica disponível pelo menos 30 dias na internet e se não tiver nada aprovado no processo. Então, se você não fizer presente a sociedade civil não elaborar essa documentação, e não fizer esse pedido, simplesmente fica fora, infelizmente. Então, existe toda uma regulamentação da lei federal para isso. Para isso, você pode recorrer à Defensoria Pública ou, então, pode recorrer à promotoria, de tal maneira que, com isso, o Ministério Público possa convocar isso no processo. É obrigatório. Isso é lei, não tem como fazer. Se ele resolveu aprovar com um grupinho dele, na secretaria, não tem problema nenhum, tem que ter audiência para isso. Por isso que chama-se orçamento participativo. Tem, sim, tem. É assim, o que eu faço? Eles fazem o orçamento, cada secretaria manda o seu, aí depois o prefeito pega, manda isso para a Câmara de Vereadores, e aí, não posso falar isso, né? E aí os vereadores aprovam, e aí está tudo certo. Não, aí está o negócio. O Conselho Municipal tem que apresentar isso primeiro para as suas correspondentes secretarias. A secretaria, por vezes, acata ou não colocar no orçamento. Por acaso, se não acatou o pedido, como ela é submetida a uma aprovação na Câmara Municipal, pode articular na Câmara que
não foi colocado esses itens do pedido que foi feito. E aí eles podem fazer a emenda no processo. E mesmo assim, se não for aprovado, não for incluído no processo, pode pedir a defensoria simplesmente manda parar todo esse processo para incluir isso nesse mecanismo. Então, você tem que aprender a utilizar, né, a ferramenta correta no processo. Não adianta chegar no momento que está votando na Assembleia ou está sendo apresentado o orçamento público, chegar e tumultuar o pessoal. Aí já é tarde. Então, tem que fazer antes no processo e tem que embasar o pedido no processo para fazer isso. E aí, na Assembleia, pode discutir, olha, não foi isso que foi pedido, ou o valor não é isso, como é que é, tal, e você pode fazer esse pedido. Então, aprenda a utilizar essa ferramenta democrática no processo e que as pessoas não participam, não apresentam coisa substancial, isso é coisa certa, tecnicamente, não é só um pedido, eu quero que coloque isso. Não, tem que colocar isso baseado em tais leis no processo. E se não fizer esse pedido, lógico que as pessoas simplesmente vão ignorar nesse processo. Então, para isso, solicite ajuda juntamente com a OAB local ou então juntamente com, né, a defensoria, a promotoria, nesse sentido, para que haja esse tipo de inserção, tá? Então, uma conversa com esse pessoal vale a pena para que você receba esse suporte técnico, para que não seja considerado uma pessoa que está simplesmente querendo tumultuar o orçamento. Então, essa ferramenta está disponível, tem que aprender a usar, tá? Ok. Obrigada. Senaro. Boa noite, Takashi. Boa noite, pessoal. Duas perguntinhas, Takashi. Uma é referente a essa comissão municipal que vai avaliar as OCIPs. Essa comissão, ela é criada pelo prefeito ou é a partir de uma lei? Tem que ter uma lei antes? Na lei que você formaliza, ele vai, através dela, denominar qual a composição desse conselho que vai fazer a certificação e acompanhamento. Tá? Essa comissão não é só para certificar, ela é para acompanhamento também. Sim, mas eu falo assim, a prefeitura vai indicar, fazer as indicações, mas a criação da comissão, a concepção dela, é a partir de uma lei? Quando você constitui, você já denomina isso. Sim. Feito a lei, você faz o decreto em seguida para a nomeação dessas pessoas. Certo. Sem ter a lei, não pode nomear, né? Então, faz a lei está dizendo que tem que ter a comissão, e dentro dessa lei, a regulamentação dessa lei através do decreto, e que o conselho é constituído tais representações. Perfeito. Tá? A segunda pergunta, Takashi, eu já fiz uma vez, mas hoje você abordou de uma forma diferente o mesmo assunto, e veio novamente a pergunta. O município criou a sua lei de responsabilidade social e ambiental. A partir daí, aí você estava falando dos 2% que a empresa é obrigada a destinar. Nesse caso, com a lei municipal de responsabilidade social e ambiental, a empresa, para destinar, ter que obrigatoriamente destinar isso, ela tem que tributar no lucro real também? Sim, lucro real. E não é só essa lei não, tá? Vamos supor assim, se eu não crio essa lei, existe, por exemplo, a questão dos recursos da telefonia, do FUSH. Para quem que vai esse dinheiro? Né? Tem a luz da energia elétrica, por exemplo, né? Eficiência energética. Para quem que vai esse dinheiro? Então, todos esses recursos, se não tem para quem destiná-lo no processo, com isso eu posso montar a agência de desenvolvimento e nela tem um fundo de desenvolvimento e ela pode receber isso no fundo de desenvolvimento. E aí a sociedade destina o dinheiro do FUSH para telefonia, internet, um monte de coisa, o dinheiro da eficiência energética destina para comprar lâmpada ou placa fotovoltaica, o que for. Então, com isso, tem que criar esse tipo de situações para que possa receber esses recursos. Tá? Então, não é só o 2% do lucro operacional da empresa, tem muito mais coisas. Tá? Então, é um dinheiro muito grande que está perdendo. Mesmo aquele 2% do banco, por exemplo, o depósito compulsório, também entra no meio do processo. Então, do banco, eu vou ter o 2% do lucro operacional
proporcionalmente ao movimento das agências do município e tem mais 2% do depósito à vista das empresas no processo. Então, existe esse catatal de dinheiro que o pessoal não leva em consideração. E se não tiver a lei, a empresa pode falar assim, investe em outro lugar e acabou. Entendeu, né? Muito obrigado, Takashi. É isso. Ok, Carlos Eduardo. Boa noite, seu Takashi, boa noite a todos. Seu Takashi, o senhor comentou no início sobre as ICTs. E eu estou participando de um projeto com uma universidade e um centro universitário para um projeto de pesquisa do Rota 2030. Aí, numa videoconferência, perguntaram, você é ICT? Aí eu falei que sou. Tem que registrar. Está registrado no Ministério? Então, eu procurei, eles mesmos falaram que não existe nenhum tipo, só está dependendo das atividades que estão relacionadas no Estatuto. Tem que estar inscrito no Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem que estar inscrito, então. Primeiro você tem que ter um termo de cooperação com uma faculdade, uma academia. Nele tem que ter o pesquisador, que esse pesquisador tem que ter o registro junto à CAPES, e você encaminhar a sua documentação juntamente ao Ministério da Ciência e Tecnologia para ver se cadastrar lá. Tá? Eles não vão dar nenhum certificado para você. É só um cadastro para você encaminhar. Tá bom, obrigado, seu Takashi. Nada disso. Ok, Carlos. Perguntas? Boa noite, professor Takashi. Boa noite, olá. Tem um pessoal amigo meu aqui que estão montando uma creche. Como é que eu posso fazer um modelo para ela virar negócio só? Que tipo de creche? Comunitário, creche com creche, como que seria? Porque tem de obedecer a lei 93, 94 de 96, a lei de diretrizes base ensino. Então tem que escolher qual modalidade do creche. E se você me mandar, né, o nome, em que município, tal, a gente prepara a documentação para vocês, isso não custa nada. Não, então tá bom. Eu vou sentar com eles aqui e apresentar. Porque tem a creche particular, né? E tem creche comunitária. Tá? Eles montaram uma particular, mas ainda não tem documentação nem nada. Então... não tem nada, não montou nada. Só colocaram as coisas lá dentro e tudo. Exploração de menor da cadeia. Mas dá para ajudar eles? Dá. Só mandar para mim nome, fantasia, de município, e aí eu te preparo uma minuta, eu tenho uma minuta padrão para isso, eu te mando. E não se chama mais creche, tá? Hoje chama-se Núcleo de Educação Infantil. Fica aqui perto do Valparaíso, é Jardim Gado, Goiás. Então, manda para a gente. Vou mandar por e-mail, tá bom? Obrigado. À disposição. De nada. Obrigado. E agora, Maria Beatriz. Alô, Bia. Maria Beatriz. Cadê a Bia? Vamos lá. Acho que ela ficou sem áudio. Ela acabou de dizer que meu microfone não está funcionando. Você quer fazer aqui pelo chat a pergunta? Vou mandar. A Beatriz, obrigado. Ela passou a pergunta dela para outro dia. E agora, Marcelo Suzar. Olá, boa noite a todos. Oi, Takashi. Tudo bem? A minha pergunta é um tema que você já abordou aí numa dessas para trás aí, acho que deve ter quase um mês. É sobre a questão da energia, né, do gasto de energia nos hospitais filantrópicos, né? Como é que seria o passo a passo aí e qual a legislação que eu tenho que correr atrás para poder fundamentar a solicitação junto à EDP. Tá. A questão da energia, quando é institucional,
existe uma legislação chamada tarifa social, tá? Então, as associações entram nessa tarifa social. Então, precisa verificar na conta se existe a cobrança do ICMS sobre isso, tá? Então, se houver Só essa a conta cobrança... que o hospital paga é 20 mil por mês. Não, precisa ver se tem incidência do tributo, não, tá? Porque quando você faz a leitura da conta, tem a descrição dos tributos, tá? Então, se houver lá dentro a cobrança do ICMS no processo, você tem que fazer um ofício à concessionária para que tire isso de tal maneira que, inclusive, já tem decisões do Supremo sobre isso, e pedindo com que retire esse pagamento desses tributos sobre a conta de luz, tá? Isso vai de que ano até que ano? Sempre teve. Não, mas então, pode pedir do retroativo? Pode, o que você pagou pode pedir de volta. Entendeu? Pois é, mas a partir de que ano? Desde sempre? Desde sempre. Desde 98, quando houve a privatização da energia elétrica. Tá. Então, desde 98. 98. Tá. Entendeu, né? Tá certo. Antes já existia também, mas 98... Qual que é a legislação? Qual é a legislação? Da própria concessão de energia, chama tarifa social. Tarifa social. Vou buscar aqui pela tarifa social. Então, verificar a conta... As pessoas que são de baixa renda e, no caso de instituições filantrópicas no processo, têm esse direito de fazer esse pedido no processo, tá? Ok. Então, só pegar a conta e olha na conta que tem uma decomposição do custo da energia na sua conta. E se tiver lá ICMS colocado nisso, então você pode pedir isso. Conforme o estado, dá em torno de 27%, tem estado que é 25%, é por aí mais ou menos, tá? Ok. E aí, essa solicitação é feita direto à concessionária? Sim. Você faz isso oficialmente, você faz com que seja um ofício protocolado, porque se ela não cumprir isso no processo, você pode simplesmente solicitar, né, a promotoria ou a defensoria pública que faça essa cobrança para vocês, tá? Pois é, mas aí a concessionária devolve esse recurso ou... Sim, ela por lei é obrigada a devolver. Se caso não queira devolver, se quer fazer com que isso esteja crédito antecipado para que por X meses você deixe de pagar a conta, também pode ser. Ok. Tá? E às vezes o cara não quer pagar para você nem nada. Então, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Isso é feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta para a promotoria pública, qual é o valor, e esse valor, então, fica como crédito. Então, por X meses, você não paga a conta de luz. Tá? E a fundamentação toda em cima da concessão. Da tarifa social. Não, da concessão que foi feita. No contrato de concessão, quando houve a privatização, já tem trecho mencionando sobre isso. O último despacho que houve isso, não lembro o ano, mas já houve um despacho no Supremo sobre isso, há muito tempo atrás. Quem deu o despacho foi a Carmen Lúcia, no caso, fundamentando que todos têm que devolver, têm que pagar, não tem que fazer com que não haja essa cobrança, tá? Só tem essa súmula da decisão? Só fazer uma busca no Google, vai aparecer a súmula dela, tá? Tá, beleza. Tá, obrigado. Tá bom? Vou correr atrás agora. Tá bom. Ok, pessoal, agora estamos chegando ao fim. Maria Beatriz levantou a mão de novo. Você gostaria de fazer uma pergunta? Ok, abaixou a mão. E, Carlos, você levantou a mão de novo. Eu queria finalizar com você, por favor. Professor Takashi? Sim? Como é que eu faço para conseguir aquela cartilha lá do pessoal da contabilidade do terceiro setor? Para mim ler também. Cartilha? Como assim? Eu não entendi. As regras lá, para passar para a contadora lá, nossa lá. Não, é só entrar no site do Conselho Federal de Contabilidade, cfc.org.br, você entrar na página Biblioteca. No ícone Biblioteca, é um dos últimos itens do livro, está lá, tá? É a T19 lá, que é para o terceiro setor? Não. A norma é T10.19, a norma de contabilidade para associações e fundações. E a ITG, que eu já vi algum pessoal falando sobre a ITG 2000. Tem nada a ver? A ITG 2000 foi uma regulamentação dela e foi feita de uma forma equivocada
e acabou confundindo o pessoal, porque lá misturou assistência social, educação e saúde, misturou num único formulário no processo, e não é, cada um, eles são separados. Então, o que nós temos orientado é o seguinte, não siga aquele documento lá que vai dar confusão. Então, leia o manual de orientação, que é mais completo e tem todos os detalhes, tá? Tá bom? Obrigado. Tá bom, só isso mesmo. Obrigado. Bom, então vamos encerrando, né, pessoal? Então, vamos encerrar, chegamos ao horário. Professor Takashi, muito obrigado a todos aqui também presentes. Agradeço muito e encerramos agora. Tá bom? Amanhã tem mais, amanhã tem a parte do estatuto, que ainda tem disposições gerais que a gente está falando sobre isso, está à disposição. E aí, vamos lá, vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Qualquer coisa está à disposição de vocês. E outra coisa, se tem sugestões de tema, material, também pode remeter para a gente, porque às terça-feiras é para essa finalidade, tá? Então, está disponível para esclarecimento e dúvidas. As pessoas podem ir já pedindo antecipadamente, o que a gente puder ajudar, a gente está orientando o pessoal, tá? Então, meu muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.